Fala galera das máquinas pesadas, aqui é o Antônio Lucas, instrutor de treinamentos da InfraBrasil, obras pesadas e mineração, e hoje a gente vai fazer um treinamento aqui falando sobre simbologias, né? A forma que os equipamentos, as máquinas e equipamentos se comunicam com a gente, através das simbologias, né? Ou seja, os símbolos pictográficos. Sejam bem-vindos aí a mais um treinamento, boa aula a todos. Aprenda a simbologia do painel. Nosso conteúdo programático, um pouco do que a gente vai ver hoje aqui, né? Identificação de cada simbologia, leitura e interpretação do conjunto de simbologias, né? A forma que ela se apresenta para a gente, categorias de alerta e a forma correta de interpretá-las, níveis de alerta 1, 2 e 3. Temos algumas simbologias aqui, né? A gente vê na figura ao lado, né? Freio, injeção eletrônica, bateria, aquecedor, óleo, sistema de freio ABS, cinto de segurança, calibragem de pneu, entre outras. Conhecendo os sistemas dos equipamentos através das simbologias, né? Vamos entender aí como que funciona cada simbologia e mais à frente a gente vai começar a formar elas para poder entender o que ela está apresentando para a gente no momento que ela aparece ali no painel do nosso equipamento. Quais as simbologias apresentadas abaixo? E aí, pessoal, vocês aí, a leitura de vocês, o que representa esse símbolo aí? Temos algumas opções: motor, ar-condicionado, o componente hidráulico. E aí, vamos lá. Motor, quem falou motor, né? Com certeza acertou. Logo abaixo, o que representa essa simbologia para vocês aí, pessoal? Eu vou dar 2 a 3 segundos para vocês pensar. Na sequência eu já vou responder aí para vocês. Representa o que? Temperatura, pressão, nível, pressão. Essa outra simbologia, o que ela representa? Óleo, líquido arrefecedor ou ar? Óleo, pode ser óleo do motor, pode ser óleo hidráulico, ela representa o óleo. Essa outra simbologia, freio, transmissão ou é do sistema hidráulico? Ela representa freio. Essa outra simbologia logo abaixo, o que ela representa para vocês aí, pessoal? Filtro, nível ou ela representa pressão? Quem respondeu nível, né, respondeu correto. O que representa essa próxima simbologia? Filtro, líquido arrefecedor ou nível? Quem respondeu filtro, respondeu correto. Próxima simbologia aí. Alguém sabe responder o que ela representa? Temperatura, nível ou pressão? Quem respondeu nível ou pressão respondeu errado. Ela representa a temperatura do componente. Pode ser do motor, pode ser uma alta temperatura do líquido arrefecedor ou de outros líquidos, né? Óleo motor, óleo de transmissão, óleo hidráulico. Essa próxima simbologia. Resistência, aquecedor ou refrigerador? Ela representa o aquecedor. Próxima simbologia, o que representa para vocês aí? Filtro, líquido arrefecedor ou nível? É o nosso famoso líquido arrefecedor, né? Esse outro componente do nosso sistema, o que ele representa? Transmissão, hidráulico ou motor? Quem respondeu o sistema de transmissão, respondeu correto. O próximo aí, pessoal. Transmissão, hidráulico ou motor? Quem respondeu motor, respondeu correto. Nosso próximo sistema aí, nossa próxima simbologia, o que ela representa, né? Sistema de transmissão, o sistema hidráulico, ou ela identifica algo do nosso motor, nosso sistema hidráulico.
Faça a leitura correta do sinal de advertência. Leitura e interpretação dos símbolos pictográficos, né? A partir de agora a gente vai entender o que, que ela representa para a gente, né? A forma que ela se apresenta, ou seja, a simbologia ela se apresenta em um conjunto. Pode ser de duas ou três ou mais simbologias ali conectadas umas às outras, né? Para a gente fazer uma leitura mais clara e vocês terem um entendimento melhor da forma de se ler a simbologia, a gente sempre lê ela de fora, ou seja, o símbolo que está fora, né, inicia por ele, dele a gente pula para dentro, né, e de dentro a gente volta para fora da nossa simbologia, né? Ou seja, vou dar algumas opções e na sequência a gente vai responder. Ela representa uma temperatura do óleo da transmissão, uma temperatura do óleo do motor ou uma temperatura do óleo hidráulico, né? A gente lê de fora para dentro, de dentro para fora, ou seja, temos uma temperatura do óleo da transmissão, ok? A próxima simbologia, o que ela representa aí para vocês? Algumas opções: aquecedor do motor, refrigeração do motor ou líquido arrefecedor do motor. Como não temos a simbologia externa, né, então a gente inicia a nossa leitura de dentro para fora, né? Seria o aquecedor do motor, ok? Nossa próxima simbologia, o que ela representa para vocês aí, qual a forma de interpretação dela? É uma temperatura do óleo da transmissão, é uma temperatura do óleo do motor ou é uma temperatura do óleo hidráulico? Novamente, como temos um símbolo externo, né, então iniciamos por ele. A temperatura do óleo do motor. Nossa próxima simbologia, o que ela representa? É uma das mais críticas hoje em dia, né? Quando a gente fala sobre sistema de pressão, ou seja, já é algo ali bem crítico mesmo, que requer uma parada imediata do equipamento. Ou seja, iniciamos por fora, pressão do óleo do motor. Outro componente, né, do nosso sistema, o que ele representa para vocês? Pressão do óleo da transmissão, pressão do óleo do motor, pressão do óleo hidráulico. Então, na nossa leitura, de fora para dentro, de dentro para fora. Temos uma pressão do óleo hidráulico. Logo abaixo, o que essa simbologia representa para vocês? Algumas opções: partida do motor, motor desligado, motor aquecendo. Temos aqui uma figura que representa, ou seja, meia volta, né? A meia lua seria ali no momento que a gente aciona, né, a chave ali para fazer a leitura, então seria a partida do motor. Próxima simbologia, o que ela representa? Aqui, através dessas simbologias, né, que a gente está juntando aqui, formando agora, a gente já tem um entendimento do que ela apresenta naquele momento. As primeiras que a gente viu lá são cada simbologia, mas elas estão separadas em si, né? Só para a gente ter um entendimento melhor. Ou seja, aqui temos uma temperatura do líquido arrefecedor do motor. Ok? Nossa próxima simbologia é uma pressão do óleo da transmissão, é uma pressão do óleo do motor com a pressão do óleo hidráulico. Temos a leitura da pressão do óleo da transmissão, né? Próxima simbologia, o que ela representa para vocês? É uma temperatura do óleo da transmissão, é uma temperatura do óleo do motor ou é uma temperatura do óleo hidráulico? Nosso componente hidráulico, temos uma temperatura do óleo hidráulico. A seguir veremos as categorias de alerta e a forma correta de interpretá-las. Categorias de alerta. Temos 3 níveis de advertência, né? 3 níveis de alerta.
Indicações de advertência. No nosso primeiro nível de advertência, o indicador pisca, né? No segundo nível de advertência, as lâmpadas de ação piscam. E no terceiro nível de advertência, o alarme de ação soará. Algumas respostas requeridas do operador ou resultados possíveis, ok? Vamos iniciar pelo nível 1. No nível 1, apenas o indicador de alerta pisca. Resposta requerida do operador: nenhuma ação imediata é necessário. O sistema requer atenção e não há efeitos de dano, né? Ou seja, digamos, damos um exemplo aqui bem rápido, seria a questão do abastecimento, né? Quando o nosso equipamento ele apresenta ali que está na reserva, a gente ainda tem um certo tempo ali que a gente pode se programar, entrar em contato com o comboio ou então com a liderança, para a gente se programar 1 ou 2 horas, meia hora ou 40 minutos até esse abastecimento, né? E que não há efeitos de danos, né? Não pode afetar ali o nosso componente de motor ou outros segmentos do equipamento. Na categoria de alerta 2, né, o indicador de alerta pisca, as lâmpadas de ação piscam, né? Ou seja, mude a operação da máquina, resposta requerida do operador: mude a operação da máquina ou execute a manutenção do sistema. Podem ocorrer danos aos componentes. Ou seja, essa categoria de alerta 2 ela pode estar focada mais na parte ali do aquecimento. Nosso equipamento veio aquecer, pode ser um vazamento de óleo que está acontecendo no equipamento, pode ser um baixo nível de líquido arrefecedor, né, ou então de outro componente, óleo ou algo do tipo, né, ou então pode até mesmo ser o modo de operação errado, né, que aquela situação, o equipamento aqueceu, a gente aguarda ali alguns segundos, alguns minutos, com o equipamento em neutro, em marcha lenta, né, para ver se a temperatura vai baixar. E nesse mesmo tempo a gente já faz confere aquele 360 no equipamento para identificar um possível vazamento. Caso não esteja ocorrendo vazamento, nosso equipamento ele continua aquecendo, pode ser a forma de operação que está errada, né? Então, correto a gente readequar a forma de operação. Nosso nível 3 de advertência, o indicador de alerta pisca, as lâmpadas de ação piscam e o alarme soará, né? Vai tocar um alarme ali, uma sirene ou algo dentro do equipamento que vai chamar nossa atenção para uma parada imediata. Resposta requerida do operador: desligue imediatamente o motor com segurança. O excesso de rotação do motor não requer desligamento. O excesso de rotação do motor requer frenagem para reduzir imediatamente a rotação do motor. Resultados possíveis: o operador poderá ferir-se ou outros componentes poderão ser gravemente danificados. Ok, pessoal? Então, a seguir a gente vai ver aí né, mais claramente detalhado como que funciona as categorias de alerta. Categoria de alerta nível 1. Vamos lá. Categoria de advertência 1. Nesta categoria, somente uma mensagem de advertência será exibida no mostrador. Esta categoria avisa o operador que o sistema da máquina requer atenção. O operador não correrá perigo pela falha desses sistemas. A falha desses sistemas não causará danos graves aos componentes da máquina, né? Eu dei um exemplo anterior aí, né? Falei sobre a questão do combustível, abastecimento, mas a gente tem outros exemplos, como a questão de uma bateria, filtro, entre outros. Essa categoria de advertência 1, como a gente viu aí, é uma categoria consultiva. Ou seja, a máquina precisa de atenção, mas não causa danos à máquina, né? Aqui está dando um exemplo aqui claramente aqui da bateria, né? Algum problema com o carregamento da bateria, corrente ou algo do tipo. Ok? Categoria de alerta 2. Categoria de advertência 2. Nessa categoria, uma mensagem será exibida no mostrador e o indicador de alerta se iluminará. Esta categoria de advertência requer uma mudança na operação da máquina para reduzir a temperatura excessiva de um ou mais dos sistemas da máquina. Que nem eu dei um exemplo anterior aí, a gente viu que essa categoria nível 2, ela pode ser um erro operacional que está acontecendo, a gente está forçando o equipamento ali em algum momento, ou está trabalhando numa marcha pré-selecionada ali alta, né? Ou baixa e acaba forçando esses componentes aí aquecendo, sobreaquecendo o sistema,
Aqui abaixo temos um exemplo aqui, né, do aquecimento da temperatura do óleo hidráulico. Ok? Nossa categoria de advertência 2, né, está apresentando um superaquecimento, né, líquido arrefecedor, óleo do trem de força ou óleo hidráulico, né, exige uma mudança na operação, ok? E nossa categoria de alerta 3, né, que é a categoria já mais alta, mais avançada, requer uma parada imediata do equipamento. Vamos ver um pouco sobre ela. Categoria de advertência 3. Nesta categoria, as seguintes ações serão realizadas. O mostrador exibirá uma mensagem de alerta, o indicador de alerta se iluminará e o alarme de ação soará. Esta categoria requer a parada imediata da máquina a fim de evitar ferimentos ao operador ou danos severos à máquina. Essa categoria de advertência nível 3, né, exige o desligamento imediato. Caso vocês ouçam essa zoada que está fazendo agora, né, sinal de alerta sonoro, ou é alguma falha no equipamento, caso de pressão, um superaquecimento ou algo do tipo, né, que requer uma parada imediata no equipamento, ou então o freio de estacionamento pode estar aplicado, né? Conferiu ali, olhou no painel, identificou que o freio de estacionamento não está aplicado, você já estava com o equipamento em movimento e apresentou esse alarme sonoro, né? Requer uma parada imediata do equipamento. E para auxiliar em qualquer dúvida, você vai estar fazendo a leitura do painel ali, né? Identificando. Nesse caso aqui, a gente está identificando aqui que o freio de estacionamento está aplicado, né? Por isso está fazendo esse sinal sonoro. Ok? Agora vamos conhecer mais a fundo, né, a questão sobre os níveis de alerta e a atenção adequada que a gente deve dar para cada um deles, né? Como se posicionar referente a cada questão de níveis de alerta. Níveis de alerta, né? Aqui nós temos a figura ao lado, a simbologia que representa o filtro de óleo da transmissão. É isso? De acordo com o entendimento que vocês adquiriram aí no conteúdo que a gente viu mais atrás, né, em qual nível de alerta se encaixa? Seria a questão de um nível de alerta 1, nível de alerta 2 ou nível de alerta 3? E aí? Ou seja, nível de alerta 1, né, já seria uma situação de filtro, ou seja, algo que a gente pode se programar ali para estar trocando, né, e não requer uma parada imediata do equipamento, nem vai estar danificando ali o equipamento de imediato, caso venha apresentar essa simbologia, né. Seria uma questão da categoria consultiva. Logo abaixo temos a pressão do óleo da transmissão. Em qual desses níveis de alerta ele se enquadra? No nível de alerta 1, nível de alerta 2, nível de alerta 3. Estamos vendo que é um caso de pressão, né? Pressão já é uma situação bem mais crítica e requer uma parada imediata do equipamento. Seria um nível de alerta 3. Okay? Mais abaixo temos uma temperatura do óleo do motor, né? Ou seja, proveniente de um aquecimento, né? Um baixo nível do óleo ali, ou algo do tipo, uma falta de um líquido arrefecedor para estar refrigerando nesse sistema componente de motor. E já no caso seria um nível de alerta 2 aqui, ok? Aqui na nossa próxima simbologia, temos uma pressão do óleo do motor, né? E em qual nível de alerta ele se encaixa, para vocês aí no entendimento de vocês. Ele se encaixa no nível de alerta 1, 2 ou 3. Né? Estamos vendo que é uma pressão no óleo do motor, né? Então já é bem algo bem mais crítico que requer uma parada imediata, ok? Uma temperatura do óleo hidráulico, em qual dos níveis ele se enquadra? Nível 1, 2 ou 3? Nível 2, nível de alerta 2, né? Questão da temperatura, pode ser a falta de um componente ali, seu nível está baixo, né? Ou então a gente pode estar forçando o equipamento, operando ele de forma inadequada, ok? Filtro de óleo do motor, qual dos níveis ele se encaixa? Qual o nível de alerta? Como é filtro, né? É algo que a gente pode se programar para estar fazendo a substituição,
manutenção dele ali no sistema, então seria um nível de alerta 1. No filtro do óleo hidráulico, né, com o sistema hidráulico, já é bem mais crítico tá ali também, né? Faz a movimentação do equipamento, né, através do sistema hidráulico ali, dos implementos do nosso equipamento, né? Em qual dessas categorias, desses níveis de alerta, vocês acham que ele se enquadra? Nível 1, 2 ou 3? Continuamos no nível 1, né? Porque é filtro, né? E o filtro a gente consegue se programar para estar fazendo a troca ou substituição. Uma pressão no nosso sistema hidráulico, pressão do óleo hidráulico, né? Em qual nível de alerta ele se enquadra? É um nível de alerta 3, né? Nível de alerta mais crítico, que nem a gente viu, é pressão, né? Pressão é que é a parada imediata do equipamento. E a nossa temperatura do óleo da transmissão, em qual nível de alerta ele se enquadra? Nível 2, né? Questão de temperatura do óleo da transmissão. E algumas atitudes requeridas, né, da parte dos operadores ali, ao identificar, ao fazer a leitura da simbologia, a gente saber como que a gente deve se comportar diante daquela leitura e interpretação, ok? Qual tipo de atitude devo tomar diante das simbologias abaixo, né? Qual a forma que a gente deve se comportar após identificar a leitura ou a apresentação das simbologias abaixo, né, que a gente vai estar vendo aí. Nesse caso aqui, temos uma pressão do óleo do motor, né? Qual a atitude que o operador ou motorista deve tomar ao identificar essa simbologia no equipamento, né? Seria um desligamento imediato? Seria uma ação, né? Você mudar a forma de operação ali para tentar baixar essa pressão ou algo do tipo, aliviando os sistemas, né? Ou seria só uma atenção, né? Você parar e observar o que vocês fariam diante da apresentação dessa simbologia? Pressão do óleo do motor. Como a gente viu, né, nos slides anteriores, qualquer tipo de pressão ele requer um desligamento imediato do nosso equipamento, a fim de não danificar os componentes, né, da parte motora do equipamento, nem trazer nenhum dano ou prejuízo à saúde do operador ou motorista. Ok? Num caso de temperatura do óleo da transmissão, qual a atitude, né, correta a se tomar diante da identificação da temperatura do óleo da transmissão? Seria uma questão de atenção? Seria um desligamento imediato ou seria uma ação? O que vocês acham aí, pessoal? Essa seria uma ação, né? A gente deveria tomar uma ação ali, tomar uma atitude, tanto avaliar o nosso equipamento, fazer aquele 360 para identificar se existe algum vazamento no equipamento ou a gente está mudando a nossa forma de operação, né? A fim de baixar essa temperatura. Ok? No caso de um nível de abastecimento, é um nível de combustível, né? O que a gente deveria fazer? Identificou lá que o nosso equipamento chegou na reserva, ok? Seria o que vocês iriam realizar? Um desligamento imediato? Seria uma ação? Vocês iriam tomar uma atitude? Por exemplo, você está se deslocando num caminhão e aí você viu que baixou o nível de combustível, né? Chegou na reserva. Aí você teria aquela ação de diminuir a velocidade, trafegar numa velocidade bem mais baixa, a fim de economizar mais combustível. Ou seria uma questão da atenção? Eu posso me programar e abastecer daqui a tantos quilômetros, tem um posto de gasolina, ou então eu posso solicitar o comboio aqui, eu tenho mais um prazo de 1 hora, meia hora, eu consigo continuar trabalhando e me programar para poder estar realizando esse abastecimento. Seria uma atenção, né? A gente consegue estar se programando, se comunicando com o comboio, com nossa liderança, né? Até realizar esse abastecimento. Não requer uma parada imediata, nem requer que eu mude a minha forma de operação. Então, obrigado a todos pela atenção, né? A InfraBrasil
Obras Pesadas e Mineração agradece sua presença e sucesso nas operações. Espero que o conteúdo tenha sido proveitoso para vocês, né? Tentei fazer ele aqui no mínimo tempo possível, né? Para não ficar tão comprido, tão esticado, né? Espero que tenha sido de grande avalia aí, que possa agregar valor e conhecimento nas suas operações. No mais, isso aí. Desejar sucesso a todos nas operações aí e até a próxima.